Olá, tudo bem? Hoje eu quero mostrar para vocês essa casa aqui em Longwood, a cidade onde eu moro. E esse bairro é o bairro em frente à minha casa. Ela é um sonho, um chuchu, principalmente para aquelas famílias que vão imigrar com crianças. Aqui as escolas são as melhores possíveis. Essa casa, ela tem 4 quartos, 3 banheiros, térrea com piscina em aproximadamente 250 metros quadrados. O estilo dela, eu diria que é uma ranch americana com um toque de colonial francês, especialmente por causa do dormer arredondado em cima. Mas hoje você vai entrar comigo dentro desse imóvel que está reformado, inclusive, nesse lugar maravilhoso. Eu sou Renato Alves, bem-vindo ao meu canal. E rode a vinheta. Originalmente, esse tijolo aqui devia ser da cor dos tijolos das casas que foram construídas aqui na década de 70. Essa aqui foi construída em 1980, mas eles pintaram os tijolos de branco e deixaram os acabamentos, assim, os trims, né, os guarnições, tal, tudo em cinza claro e o telhado em cinza escuro. Ficou absolutamente lindo. Ela é um chuchu. Olha só esse portão charmoso de entrada aqui. E agora nós vamos entrar. Eu adoro entrar em casa. Acho que se eu um dia não for mais corretor, eu vou manter a minha licença só para eu poder entrar. Eu lembro que quando eu morava no Brasil, eu olhava aquelas casas falando, não tenho como comprar essa casa, mas eu adoraria entrar para olhar como é por dentro. E agora aqui eu faço isso quase todos os dias. E eu vou mostrar para vocês esse imóvel. Esse imóvel, ele tem uma sala de estar, uma sala de jantar, uma sala da família e a cozinha. A cozinha, vamos ser sinceros, dava para ser melhor, mas nada que seja difícil de arrumar. Vem aqui comigo. Então, entrando aqui, a gente tem esse hall de entrada. Esse é um closet de casacos. Não precisa casaco, na Flórida a gente quase não usa, mas tem um closet de casacos. Uma coisa que eu não gosto muito em casas é degrau, né? Principalmente em casa térrea. Se eu comprasse essa casa, eu daria realmente um jeito de nivelar ela para que ela não tivesse esse degrau. Mas aqui você tem essa imensa sala de estar, né? Onde as visitas ficam e não olham a bagunça lá dentro da sala da família. Ela é super longa, tem 2 janelas olhando o gramado maravilhoso e logo em seguida aqui a gente tem a sala de jantar com a vista para a piscina e a reserva florestal que é ali atrás. Atrás dessa parede está a cozinha, então a gente vai subir aqui um degrau. Aqui a gente tem aquela bay window, que eu já falei para vocês, que é aquela janela que sai um pouco para fora, e essa daqui é a cozinha. Quando eles reformaram essa cozinha, eu acho que eles pensaram em usar o floor plan, que é a planta original. A cozinha era aqui mesmo.
Então essa parede devia ser fechada. Eles só abriram a cozinha e colocaram esses armários brancos e esse tampo de quartzo. Ela podia ser melhor. Você fala, poxa, uma casa tão linda como essa, a cozinha não é aquelas coisas, por exemplo, como a cozinha da minha casa. Mas é fácil de arrumar. Daria para fazer uma coisa muito bonita nessa cozinha. Queria mostrar para vocês esse tampo de quartzo. Agora, os fabricantes do quartzo, eles estão fazendo umas pedras que parecem mármore. Então, se você olhar aqui, ela parece um mármore, não parece? É igualzinho mármore, mas é quartzo. E por que comprar uma coisa que imita a outra? Bom, eu não gosto muito de colocar coisas que imitam outras. Mas, no caso do mármore, se você colocar o mármore em áreas molhadas, ele é muito poroso. Se a água ficar sentada aqui, ele mancha e demora um tempão para secar. E às vezes, se a água tiver um pouco de gordura, nem mais sai a mancha, ela fica para sempre ali. E uma faca que você derrubar, um martelo de carne que você derrubar, vai tirar uma lasca, porque o mármore é uma das pedras mais moles que a gente tem. Agora, sendo com aparência de mármore, mas sendo quartzo, que é de fabricação humana, embora seja uma pedra natural, ela é moída e depois cozida, ela fica com a dureza superior até do granito. Então, fica super resistente a manchas, a água, a vinho, qualquer outra coisa que se cair no mármore estraga. Mas essa cozinha tem tudo que a gente precisa. Ela tem pia, lava-louça, fogão, micro-ondas e geladeira. É lógico, se algum cliente comprar e falar assim, olha, eu quero reformar essa cozinha, aí eu reformo com todo prazer. E aqui na frente, descendo esse degrau, que não precisaria ter, né? Podia ser tudo nivelado, a gente tem a sala da família. Olha só essas vigas. Essas vigas, elas não são iguais às vigas lá de casa, ou da maioria das casas que eu mostro. Por quê? Na maioria das casas que eu mostro, as vigas são falsas, é só uma caixa que coloca lá. Essas vigas são de verdade. E como é que eu sei que elas são de verdade? Porque tem uma rachada ali no meio. E justamente é uma peça de madeira inteira que foi colocada aqui. Acima desse telhado em catedral ainda existe o telhado, então essa viga não sustenta nada, mas ela é uma viga inteiriça de madeira. E aqui a gente tem essa adorável lareira. Eu não tiraria daqui não. Eu não tiraria, não trocaria por elétrica. Eu, nos dias frios como hoje, né, embora esteja um sol maravilhoso, tá frio. Eu colocaria mesmo aqui a lenha. Como eu já disse para você, você não precisa ir no mato cortar não, vende no supermercado, tá? A gente tá em 2024, você vai no supermercado, compra, coloca aqui e liga e fica aquele fogo aqui com aquela sala. Imagina de tarde você tomar um café, assistir o Renato no YouTube ali na televisão, ia ser ótimo, não ia? E ela dá de frente para a porta de entrada. Logo na entrada a gente tem um lavabo com um pequeno closet com uma porta ali. Esse closet tem umas prateleiras que dá para realmente colocar papel higiênico e outras coisas. E tem essa porta aqui que a gente chama de pocket door, que é uma porta de bolso, né? Pocket, que você coloca dentro. Então ela entra dentro da parede. Não sei como é que chama no Brasil isso. No Brasil eu nunca nem vi uma porta assim. Mas é fácil, tem para vender. Você instala ela, depois põe drywall em cima aqui. E para fechar ou abrir, você tem que empurrar esse pino aqui. Ele sai
e aí você puxa, fecha e abre. Então é ótimo ter um lavabo em casa, né? Para a pessoa não ter que usar o banheiro dos quartos. Aqui na entrada a gente foi para o lado direito, mas para o lado esquerdo é a garagem. A gente chama essas garagens assim de 2,5, né? Porque cabe um carro aqui, cabe outro carro aqui e tem mais esse pedaço aqui que você pode fazer uma oficina, você pode colocar uma moto, você pode colocar um jet ski. Então por isso que a gente chama de 2,5, porque cabe 2 carros mais alguma outra coisa que você queira guardar. Desse lado de cá, entrando, a gente tem a lavanderia, dá uma olhada. A lavanderia também tem uma saída para a garagem, então você pode entrar da garagem direto para a lavanderia e depois para dentro da casa. Mas é muito bom também ter uma porta direto para o corredor de entrada, porque senão toda vez você entra, né, pela lavanderia. Na minha casa a gente entra num corredor e a lavanderia é separado. Aqui não, a lavanderia fica um corredor. E aqui, o que eu faria aqui? O que você faria aqui? Eu acho que eu poria essas máquinas ali, né? Faz mais sentido do que ser aqui. Inclusive tem encanamento ali, não sei porque que eles colocaram para cá. Facílimo de consertar. Tem esse tanque aqui, que é de plástico, né? Feio, não é? Muito feio, não combina com a casa. E tem esse tampão aqui de laminado que também não combina com a casa. Então essa lavanderia aqui precisa de um makeover. Deixa comigo que daí você vai querer morar aqui dentro dessa lavanderia quando eu terminar. Então eu colocaria, se quiser ter uma pia, tudo bem, eu colocaria a pia embutida lá no canto, balcãozão aqui para dobrar roupa, as máquinas viradas para frente aqui e gabinetes em cima. Daí você pode pôr até papel de parede, azulejo, que fica lindo de morrer. Indo para o lado esquerdo aqui a gente tem os quartos, vem cá. Esse banheiro, ele serve para esses 3 quartos. E também ele tem uma saída para a piscina. Olha lá, ele foi reformado, eles usaram esse azulejo branco. O mesmo quartzo que está na cozinha também foi colocado na bancada do banheiro. E eles colocaram esse azulejo Subway, né? Azulejo do metrô, branco com rejunte cinza, que ficou muito elegante. Aqui a gente tem o Master Suite, sempre é considerado o primeiro quarto, então esse aqui seria o segundo. Aqui nós temos o segundo quarto, ele tem uma janela para reserva e uma porta para piscina, então provavelmente a cama ficaria ali. Talvez alguém vai perguntar, então eu já vou falar para eu depois não ter que responder nos comentários. Por que que tem grade? Eu não sei por que que tem grade. Aqui no bairro nós temos ursos. Talvez a pessoa tivesse medo que os ursos entrassem pela janela, né? Porque aquela porta de correr não tem grade. E o urso não atravessa a screen, a gaiola da piscina. Então eu acho que a pessoa talvez tinha um medo, um pânico de que o urso ia entrar pela janela e colocou essa grade aqui. Mas é a primeira casa que eu vejo com grade nessa área norte de Orlando. Aqui realmente a criminalidade é quase zero. Então, uma coisa que eu faria, eu tiraria essas grades daqui dessas janelas, com certeza, para não parecer que você está numa prisão, né? Olhando para o lado de fora. Esse seria o terceiro quarto, ele é bem maior, ele tem 2 janelas, uma janela do lado de cá, uma janela do lado de lá. Pode colocar uma cama aqui se for um quarto de criança, um quarto de visitas, tem lugar para cama aqui, tem lugar para cama ali. E olha, eu vou te falar, embora a casa seja de 1980, ela não tem cheiro de mofo, ela não tem cheiro de velho, de estragado. Então tá em ótimas condições, num lugar como esse aqui. Já imaginou?
E por último aqui a gente tem o quarto número 4. Esse quarto aqui realmente é grande. Ele tem 2 janelas para lá, lógico, dá vista para outra casa. Tem um closet, mas essa parede aqui, ela é tão longa que dá para colocar 2 camas de viúva, que aqui a gente chama de full. Uma cama full aqui e uma cama full aqui. Então, se você quiser deixar ele de quarto de hóspedes, quando você receber sua família do Brasil ou de outros estados dos Estados Unidos, aqui dorme uma família inteira, dá para dormir uma família inteira. Então, se você colocar beliche e tal, e cabe tranquilamente uma cama king com 2 mesas de cabeceira. E agora, só falta uma coisa. Não, aliás, 2 coisas. Falta nós vermos a Master Suite e a área externa. Vamos lá? Então, passando pela sala da família, o que eu gosto nesse tipo de planta é que o master é longe dos quartos. Então, os filhos faz barulho, filho assiste televisão, fala no telefone, ou as suas visitas chegam no parque 10, 11 horas da noite, fica a barulheira toda para lá e o master é para cá. Então, passando pela cozinha e pela sala de jantar, a gente tem o master aqui no final. E olha só quanto espaço. Dá para colocar uma cama king aqui ou ali, com as mesas de cabeceira, com televisão, com cômoda, com sofá, com chase, dá para fazer o que quiser. Essa porta aqui, ela vai para fora da casa. Isso aqui eu tiraria. Por que tem que ter uma porta para fora da casa no master? Ah, faça-me um favor, né? Quem projetou isso aqui, mas não é por causa de segurança, porque aqui tem segurança, ninguém jamais entraria por essa porta. Mas eu acho que tira, né, a beleza do quarto. Realmente colocando a cama para lá. O que eu gosto quando eu vou decorar é isso assim, você entra, quando você abre a porta, você já vê a cama toda arrumada, essas coisas assim. Eu não gosto da cama ser pra cá. Então eu colocaria mesmo a cama lá, cortina, mesa de cabeceira e tiraria aquela porta dali. Porque daí você pode colocar também papel de parede. E aí essa parte aqui dá pra fazer dezenas de coisas. E aqui nós temos o banheiro master. Tem um closet de cada lado. Não é um closet curto, é um closet fundo. Dá para ser melhorado em termos de prateleira e todas essas coisas. E do lado de cá a gente tem um espelho. É o mesmo closet, então assim dá para fazer mais lugares para pendurar, porque provavelmente esse modelo aqui de closet é o original da casa. Ninguém tirou essas madeiras e colocou os novos, eles só reformaram. E na década de 80, na década de 70, as pessoas não tinham tantas roupas que nem a gente tem hoje. As pessoas repetiam mais as roupas. Aqui a gente tem essa banheira lindíssima, com essa janela. E a casa tem uma cerca de vinil branco, então reflete uma luz aqui, precisa realmente de uma persiana. Mesmo porque é aberto para a rua, né? Você está tomando banho aqui, passa alguém aqui, então teria que ter uma... Mas eu gostei muito, muito bonito esse revestimento. É um porcelanato fosco, lindo, lindo, lindo. E ele tem esse eu já falei em vídeos anteriores, você vai lembrar se você assistiu todos que eu não gosto de acabamento de metal. Mas esse aqui ficou muito bonito. Eu não colocaria, tá? Se eu fosse fazer reforma da sua casa, eu ia colocar o acabamento de mármore, de quartzo, do que for. Não ia colocar de metal. Mas esse daqui tá muito bonito. E a gente está fazendo a reforma daquele apartamento, como os metais são dourados, o empreiteiro deu a ideia de colocar um metal dourado e eu gostei. Então vai ser a primeira vez que eu vou usar um metal dourado. A gente tem o vaso escondido aqui. Se quiser pode colocar uma porta.
para ter mais privacidade. Eu gosto de vaso com privacidade, eu gosto de porta, embora eu não tenha, mas tem pessoas que têm um pouco de claustrofobia. Eu já tive clientes que falaram: eu não consigo ficar dentro do toalete com a porta fechada, me dá um negócio assim. Então, pelo menos ele não fica aparente, não fica na vista, né? E aqui a gente tem esse chuveiro. Olha que lindo! Esse porcelanato aqui é o mesmo porcelanato da banheira e do chão, porém, para o chuveiro ele é polido, né? Ficou lindo ele polido. A única coisa que eu faria aqui mesmo, eu teria ter instalado isso aqui sem o grout, né? Porque o porcelanato ele é cortado com tanta precisão que você pode encostar um no outro, deixar um groutzinho bem pequenininho. Aqui tem um banco que eu gosto muito, né? Sentar, lava o pé, as mulheres raspam a perna, ou quem quiser raspar a perna, pode raspar a perna sentado aqui, não precisa ser mulher não. A área de shampoos, e olha só que lindo esse piso do chuveiro. Aqui nos Estados Unidos, eles não usam peças largas para o chão de chuveiro, porque é difícil fazer uma caída sem ter que ficar recortando ele, né? Então eles usam esses pequenininhos, porque daí você pode fazer o contrapiso no nivelamento que você quiser, e como ele é móvel, ele acompanha e fica lindo, muito bonito. E os metais, esse daqui não é cromo, tá? Você sabe como é que chama isso aqui nos Estados Unidos? Eu não sei, acho que no Brasil deve chamar aço escovado. Aqui é chamado brushed nickel, nickel escovado. Uma boa escolha também. Precisa só mesmo depois colocar uma porta de vidro aqui. Mas um banheiro super espaçoso, super lindo. Amei. E tem uma janela aqui para frente da casa que precisa também colocar uma persiana, né? Alguma coisa que a pessoa não veja você saindo assim do chuveiro. Mas dá uma olhada, olha só a vista. Que coisa linda. Pronto, agora que nós vimos o quarto master e também o banheiro master, só falta a gente olhar a área externa. Vamos lá? Tem uma piscina linda. Olha só essa varanda. Linda, né? Eu adorei esse piso aqui, mas eu acho que eu trocaria. Ele tá meio manchado, né? Acho que eu trocaria sim. Mas ele tem um caimento para a água da chuva, alguma outra coisa. Mas aqui dá para você colocar uma mesa de almoço, dá para você colocar um jogo de sofás, dá até para instalar uma summer kitchen ali para não ficar no sol. E olha só a piscina e a reserva. Esse piso de pedras que está aqui na piscina também é algo que eu acredito que deveria ser trocado, né? Você deveria colocar realmente uma pedra aqui, um calçamento. Isso também não é difícil e não custa muito caro. Mas olha a piscina, Crystal Blue, né? Azul cristal. E você não vê nenhuma casa no fundo, porque ali a gente tem uma reserva. É uma pequena reserva porque do outro lado tem casas. Mas quando você olha aqui fora, você não vê outras casas a não ser as laterais. E você pode colocar uma cerca também. Mas olha que lindo que é. Se você tiver cachorro, se você não quiser perder a vista lá de fora, é só você colocar uma grade preta, né, daquelas de ferro fundido que tem muito aqui para o cachorro não ir no quintal do vizinho, e você solta ele. Mas olha que coisa linda. Linda, né?
E tem até um chuveiro externo, você viu? Esse aqui é aquele chuveiro faça você mesmo. Você vai lá no Home Depot, você compra esses canos, você cola um no outro. Ih, tem até teia de aranha aqui. Você cola um no outro, você compra uma cabeça de chuveiro e aí você liga. É um upgrade de tomar banho com a mangueira. Né? Tomar banho com a mangueira era o que a gente fazia lá, tem gente que toma banho de mangueira na laje e tal, etc. Aí faz um upgrade pro chuveiro faça você mesmo. Mas é muito bom, viu? Você sair do chuveiro, sair da piscina aqui para tirar o cloro, você toma um chuveiro, se seca ali, come um churrasco. Não é bonito aqui fora? Eu amei. Na minha casa, a gente revestiu esses pilares fininhos aqui com uma madeira mais grossa e pendurou plantas aqui. Então imagina o potencial que tem de ficar isso aqui. No dia de verão você almoça e vem pra cá, fica aqui a tarde inteira do domingo, só brincando, ouvindo música, descansando nos lounges aqui na beira da piscina, tomando um sol, pulando na piscina, sai da piscina, pulando na piscina. É um sonho. É o sonho americano, não é? Um desses dias aí, um rapaz comentou no YouTube, ele fez uma pergunta, ele falou assim, você pode falar um pouco sobre a vantagem e desvantagem de ter uma HOA, ou um Homeowners Association, ou associação de condomínio? E eu achei uma ótima ideia, até anotei para lembrar para falar no próximo vídeo. Então, a função da associação de condomínio é manter mesmo a ordem do condomínio. E se o condomínio tem portaria e tem funcionários, precisa de um grupo de pessoas para gerenciar isso tudo. Existe aqui em Orlando casas de rua que não tem a associação do condomínio. Existem condomínios como o meu que você paga uma taxa de condomínio. Aqui nesse bairro, a taxa de condomínio é $300 por ano. Então, você paga uma vez só $300. E a associação de condomínio tem regras. Uma coisa bonita você vai ver, você viu quando a gente mostrou a rua, e você não vê carro comercial na frente, você não vê geladeira quebrada, carro desmontado, barco, trailer e tal, porque tudo isso é proibido pela associação de condomínio daqui. Para quê? Para deixar o bairro mais bonito. Se você quiser pintar a sua casa, você precisa de autorização da associação de condomínio. Ah, mas a casa é minha, eu posso pintar da cor que eu quiser. Sim, é verdade. Porém, se cada pessoa pintar da cor que quiser, vai ter alguém que vai querer pintar de amarelo, outro de vermelho, outro de azul. E aí, historicamente, acaba baixando o valor dos imóveis. Os imóveis acabam sendo mais difíceis porque não é todo mundo que gosta dessas cores fortes. Então, a associação do condomínio, ela deixa você mudar a cor da sua casa, mas tem que ser uma coisa que esteja em harmonia com o padrão e o look do condomínio, para não ficar totalmente destoado e uma coisa feia, uma aberração. Vou te dar um exemplo. Eu morava em Downtown Orlando e não tinha associação de condomínio lá. Então tinha uma casa que tinha uma família que eles tinham umas 3 geladeiras quebradas na grama na frente, tinha umas 200 bicicletas, que eu não sei porque, tudo enferrujando lá na frente, e realmente não era uma coisa bonita de se ver, né? E como não tem associação de condomínio, ninguém pode falar nada, a pessoa faz o que você quiser. O outro montou uma oficina mecânica na garagem, daí a garagem ficou cheia, os carros quebrados começaram a ir para frente, depois começaram a ir na rua. Então os vizinhos reclamam, mas como não tem uma associação que controla, a prefeitura talvez foi até lá, multou diversas vezes e ele acabou se mudando. Mas como não tem associação de condomínio, tinha casa colorida, verde, azul, amarela, etc. Entendeu? Às vezes tem trailer, tem barco, e essas coisas tiram um pouco da beleza do lugar. Tira, porque elas são mesmo uma poluição visual.
Então eu acho que as vantagens de ter o condomínio, você tem que ter um condomínio, uma associação de condomínio não muito rígida, que não deixa você fazer nada, mas também não muito aberta, que deixa você fazer tudo. No limite certo, vai ser para o bem da grande maioria das pessoas. Eu sou a favor de morar num lugar onde existe condomínio, porque as coisas são feitas da maneira certa, não existe bagunça. E se a pessoa deixa um carro quebrado, alguma coisa, a associação vai dar um aviso, a pessoa não tirou, ela recebe uma multa. E o americano é assim, botou a mão no bolso dele, ele age. Agora, enquanto não botou, ele vai deixando. Assim como qualquer, acho que é da natureza humana, não é verdade? Linda essa casa, não é? A última coisa que eu queria falar com vocês é uma pergunta de todos os clientes que eu tenho tido reunião. Agora, eles falam, mas o juros está muito alto, compensa comprar? Então, eu vou explicar uma coisa aqui. Quando o juros está alto, as casas ou elas estão num preço baixo, ou elas reduzem, ou elas não aumentam. Quando o juro começa a baixar, o valor dos imóveis começa a subir, porque muitas pessoas entram no mercado e a oferta fica menor do que a demanda e aí o preço sobe. Estima-se que por volta de 4 milhões de americanos entram no mercado de compra de imóveis cada vez que o Fed baixa o juro em 1%. Então, nós estamos hoje na faixa dos 7%. Quando esses juros for para 5%, os preços das casas vão disparar, vão ter uma subida significativa. Então, o que é melhor? É melhor esperar lá na frente, porque a gente sabe que o juro vai baixar. A gente sabe, porque 7, 8 é insustentável. A média americana é entre 4 e 5. Então, a gente sabe que o juro vai baixar, mas quando o juro baixar, vai ser difícil comprar casa, porque existe leilão, existe um monte de outras coisas. O número de compradores triplica e não tem tantas casas à venda para suportar essa demanda. Então a gente sabe que o juro vai baixar. Então o ideal é comprar agora que o preço está baixo, e quando o juro baixar em um ano e meio ou 2 anos, que baixar pelo menos 1% ou 2%, aí a pessoa refinancia. Ela pode refinanciar geralmente a partir do 3º pagamento que ela fez. Você fez 3 pagamentos de mortgage ou de financiamento, depois você já pode refinanciar ou começar a abater se você quiser. Quando você abate aqui nos Estados Unidos, você não paga nenhum centavo de juros, você só abate do principal. Não é como paga da última para a primeira, com juros, desconto de juros, não tem nada disso aqui. Aqui isso tudo é ilegal. Você faz um abatimento, tira do principal direto. Então é isso. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Espero que você tenha gostado dessa casa maravilhosa. E eu vejo você, como sempre, na próxima quinta-feira, às 18 horas do Brasil. E eu espero que você tenha um excelente final de semana. E agora eu vou fechar essa casa. Tchau!